Pessoal, agora nós vamos fazer a demonstração da serrar na transversal na serra circular esquadrejadeira, tá? Então a serra circular esquadrejadeira está aqui. Então aplicação: serrar peças em linhas retas no sentido transversal, proporcionando esquadro as medidas no comprimento da peça. Então nós vamos precisar do material, tá aqui, nosso pedaço de MDF, tá? E nós vamos precisar de uma trena também para fazer a conferência do material, tá? Então, primeiro passo, vamos seguir o nosso plano aqui. Então, primeiro nós vamos conferir o disco de serra, se é adequado ao material ser cortado, né? Então, eu vou ter que ir lá, tá? Ó, vou abrir meu equipamento, tá? E eu vou conferir a minha serra, se é a serra apropriada para ser cortada. Como é MDF, a serra já está apropriada. Caso eu precise fazer a troca, aí vocês vão ter que ver lá no plano de demonstração de troca de ferramenta da serra, tá? Então a serra está apropriada, vou olhar, posso olhar aqui por cima também, tá? Se quiser abrir aqui, tudo tá, de qualquer maneira que for feito está correto. Caso não for, fazer a utilização e a troca da serra, verificar se o ângulo está correto, né? Então como que eu faço para ver? A máquina tem um sistema eletrônico. Se eu olhar no painel dela aqui, ela vai estar marcando aqui a angulação 00. E lá também a serra vai estar no ângulo de 90 graus em relação à mesa, tá? Então tem que conferir. Conferido, próximo passo, desligar. Então o próximo passo é deslocar a guia longitudinal da máquina, tá? Então a guia longitudinal é essa daqui, que faz o corte longitudinal a peça. Aqui nós vamos cortar transversal, tá? Então eu tenho que fazer o que? Eu não posso deixar ela aqui. Se eu deixar essa serra aqui, depende do tamanho do material que eu for cortar, eu posso bater e limitar meu corte. Pode ser também que ela ocorra o travamento da minha serra, que eu vou utilizar a minha guia transversal, o material vai vir aqui e ela vai travar aqui, ó. Então tem que tomar esse cuidado. Por isso que sempre eu vou ter que tirar essa guia daqui. E aí, para poder o material ficar liberado aqui, tá? Então eu vou afastar ela, tá? Eu tenho aqui meu manípulo, vou soltar aqui, vou soltar esse manípulo e vou empurrar ela para lá, tá? Numa distância que vai livrar o meu corte aqui para mim poder utilizar o corte transversal do equipamento, tá? Feito isso, nós vamos lá, próximo passo: regular a altura do disco da serra. Tá, o ponto chave aqui, ó, 5 milímetros acima em relação ao material ser cortado. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar meu material aqui, ele vai ter um espaço ali aproximado de 5 milímetros, tá vendo? Da altura de cima da minha peça pro dente do disco de serra sair material. Questão de segurança e tudo mais, que a gente já discutiu sobre isso quando nós falamos de serra. Próximo passo: regular o dispositivo de segurança, né? Nós temos o dispositivo de segurança. Quando na troca da serra, nós temos que regular o cutelo divisor. E agora nós vamos regular a coifa protetora, que é o dispositivo de segurança, tá? Então como que eu faço para fazer a regulagem desse dispositivo? Ele vai estar alto aqui, ó, tá vendo? E aí eu vou fazer a regulagem, vou abaixar e subir essa coifa protetora aqui, tá? Posso colocar minha peça aqui, né, e vou abaixar ela aqui, ó, tá, ó. Vou baixar ela para que eu não possa ter acesso lá, meu material fique, o de corte, o ambiente de corte fique isolado ali, que eu não tenha risco de me acidentar. Feito isso, regulei a altura da coifa, tá, ó. Depois, regular o batente de medida desejada, tá, ó. Ponto chave é conferir a escala milimétrica, tá? Então nós temos aqui, ó, esse aqui é o nosso batente de medida. Tá, então nós temos aqui eu tenho a escala milimétrica, que eu preciso sempre conferir se essa escala está certa com o tamanho que tem aqui entre a serra e o batente, tá? Por quê? Porque ela é regulável. Eu tenho aqui, ó, um manípulo, que se eu soltar esse manípulo, essa régua movimenta, tá? Se eu precisar substituir. Então sempre que nós formos utilizar a serra circular esquadrejadeira, no nosso ambiente aqui ainda ela tem muitas pessoas mexem, regulam, né? Então sempre eu vou ter que estar conferindo isso daqui, porque se eu não conferir, pode ser que alguém tirou, trocou, mexeu, movimentou
E aí eu coloco a medida aqui, vou cortar, na hora que eu vou medir a peça, tá no tamanho errado, para maior ou para menor. Tá? Então sempre, quando eu for começar a atividade, for fazer um corte no início do dia, eu preciso conferir como que eu faço isso. Eu vou colocar a medida aqui, tá? Ó, vou colocar a medida que eu desejo aqui, vou colocar o batente e vou cortar a minha peça depois que eu mostrar para vocês como fazer. Aí vocês vão pegar esse material, cortar, conferir na trena, se estiver certo, tá ok. Então sempre eu vou ter que fazer essa operação, tá? Tem que colocar a medida aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma guia. Então aqui eu tenho meu batente, aqui eu tenho uma lupa. Para aumentar o tamanho aqui da minha escala. Sempre ele vai trabalhar nessa escala de cima, que estamos falando em milímetros. A parte de baixo da escala, que são os números maiores aqui, mais distanciados, são polegada. Então sempre nós vamos trabalhar na parte de cima. Tomar muito cuidado para não confundir a escala, né? Se eu confundir, eu vou cortar errado a minha peça, eu não vou achar. Eu quero cortar com 200 milímetros. Se eu colocar aqui, eu estou trabalhando com 20 polegadas. Então totalmente diferente, 200 milímetros está aqui, 20 polegadas está aqui, né? Então eu vou ter essa diferenciação aí, eu preciso tomar esse cuidado, tá? Então eu vou regular aqui a minha guia, fazer esse teste. O batente, pessoal, nós já vimos, estudamos a máquina, sabemos que ele é para limitar o tamanho das peças. Então ele vai trabalhar em conjunto com a minha guia, né? O corte transversal, a função dele é, um exemplo, eu já cortei na longitudinal, tá? Então aqui essas duas arestas aqui, elas estão paralelas, tá? No mesmo alinhamento. E aí eu vou vir e vou cortar agora no comprimento, né? Vou deixar essas duas arestas aqui também paralelas. Então o que ele faz, ó? Quando eu encosto aqui, ele gera um ângulo de 90 graus, né? Ou o ângulo que eu quiser. Agora nós estamos trabalhando com 90 graus, tá? Então esse ângulo aqui entre essas duas extremidades vai gerar um ângulo de 90 graus, tá? Então o que eu vou fazer? Sempre que eu cortar esse ângulo aqui, ele vai ficar certo, alinhado para 90 graus, tá? Então eu tenho que regular meu batente na medida que eu quero, para que eu possa fazer o corte e deixar essa peça alinhada com um ângulo de 90 graus os quatro lados, nas medidas que eu quero, tá bom? Então aqui é bem simples também o manípulo eu solto ele aqui e movimento para onde eu quero. Tem alguns tipos de manípulo, eu tenho esse daqui, eu tenho esse aqui que é um extensor, né? Ó, você tá vendo? Eu solto aqui, ó, e ele estende a medida e ele pega a medida na parte de cima, que aqui já vai para 1.500, 1.800, 2.000, vai até 2.750 milímetros a guia transversal de corte aí, tá? Então eu tenho essas duas formas de fazer. Também tem os dois batentes, posso trabalhar com duas medidas diferentes. Ah, eu quero cortar uma peça com 1.000 e a outra com 1.500, então regulo os dois batentes, vou trabalhar com duas medidas diferentes no processo aí, tá? Por enquanto nós vamos usar uma. Então tá aqui, ó. Vou colocar uma medida para conferir se isso tá certo, se a minha guia tá certa. Vou colocar aqui uma medida de 500 milímetros, tá vendo? Eu vou alinhar aqui, eu vou olhar aqui, ó. Tem um risquinho, eu vou lá em cima do meu risco. Coloquei, vou travar, tá, ó. Então, meu batente, ele tem esse movimento, para quê? Para que eu possa movimentar a peça. E sempre quando nós formos fazer, ó, o próximo passo aqui, ó, é fazer o corte da peça. Então regulei o batente, está regulado com 500. Próximo passo é serrar um corte com o batente levantado sobre a peça. Para que serve isso, pessoal? Quando eu for cortar, eu tenho que fazer esquadro nos quatro lados. Então eu não posso pegar a peça do jeito que ela veio de um outro corte de preparação. Um exemplo, uma serra de fita que não dá acabamento perfeito. E aí eu corto um lado só. Esses dois lados aqui vai ficar 90 graus, esse aqui vai ficar fora. Então sempre quando eu for cortar uma medida no tamanho e eu quiser que fique esquadro os quatro lados, eu tenho que cortar um pouquinho desse lado e um pouquinho desse lado. Então essa operação é simples. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, eu quero que minha peça fique com 500. Geralmente a peça vai ser um pouco maior, 510, 515, 520. Então o que eu vou fazer? Eu coloquei 500 aqui. Eu vou colocar o batente um pouquinho em cima da peça. Por quê? Porque eu vou cortar um lado, ele vai dar o esquadro desse lado. Eu vou virar a minha peça e eu vou cortar o outro lado.
Aí a peça vai ficar na medida certa, com os dois lados alinhados com ângulo de 90 graus. Tá? Então a operação é essa. Eu preciso sempre fazer isso daqui, porque senão eu acabo tirando tudo de um lado só de uma vez. Aí esse lado aqui não tá no esquadro. Aí eu tenho uma peça no tamanho que eu quero fora do esquadro. Esses dois lados no esquadro de 90 graus e esse daqui não, esse aqui fora. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A peça pode estar até no tamanho, só que na hora que eu for encaixar ela num espaço que precisa estar no esquadro de 90 graus, ela não vai estar certo. Então eu vou colocar um pouquinho aqui em cima da peça, tá? Ó, tudo regulado a máquina. Eu vou ligar a minha máquina, vou soltar a chave geral, vou acionar. Sempre, quando eu for trabalhar, eu não posso colocar minha mão no direcionamento da serra. Eu tenho que ter uma distância segura, tá? Então nesse caso aqui eu vou trabalhar com uma mão com essa que eu vou empurrar, essa mão vai empurrar e essa mão vai puxar a peça para trás e segurar ela para baixo. Tá vendo meus dedos aqui? Tá tudo segurando firme minha peça, né? Eu não posso deixar essa peça solta, ela vai contra a minha serra. Sempre conferir se tá encostado na guia, ó, porque pode ser que eu coloque ela fica mal encostado, pode ter sujeira, né? Alguma outra coisa, ou eu encostar e deixar um pouquinho aberto ali, ó, e aí a peça não vai ficar no esquadro de 90 graus, tá? Então coloquei, alinhei, vou segurar minha peça sempre assim, evitar de ficar com a mão aberta, né? Porque isso a minha mão pode ser conduzida à serra. Então sempre fecho a minha mão, tá? Ó, apoio e aí eu vou fazer o corte. Chegou no final, eu dou uma leve puxada na peça, porque se eu voltar com essa peça no mesmo lugar, pode ser que a serra pegue aqui e volte essa peça para mim ou danifique o corte, tá? Feito isso, eu vou virar a minha peça, tá vendo? Sempre eu tenho que virar minha peça utilizando a mesma base, porque se eu rotacionar aqui, pode ser que tenha alguma diferença na base e aí ela vai passando a diferença para os outros ângulos. Então minha peça estava assim, tá, ó, eu vou virá-la assim, ó, tá, ó, a mesma base encostada aqui. Aí agora sim eu vou encostar a parte que eu cortei no meu batente. Encostei, verifiquei se está encostado. Tá encostado na minha guia. Segurei a minha peça firmemente. Vou fazer o movimento. Eu vou andando junto com o carro, ó, tá vendo? Então aqui eu tenho o carro, eu vou empurrando, ó. Cortou lá, chegou ao final do corte, levanto o meu batente, puxo a minha peça, depois eu volto o meu carro, tá? Então nesse processo de corte transversal, eu conduzo a peça em direção à serra, né? Então ela tem um movimento, ó, tá vendo? Ela movimenta o carro, tá? Ó, feito o corte, eu volto, tá? E aí eu vou conferir a medida que eu coloquei. Eu coloquei aqui 490, vou conferir com a minha medida lá, ó, 490. Então quer dizer que a minha escala está ok com a medida que eu fiz o corte. Daí pra frente eu vou colocar qualquer medida que eu colocar na minha escala, fazer o mesmo processo, cortar um lado com o batente em cima, virar e cortar. Aí eu tenho meu corte transversal, que eu tenho ângulo de 90 graus em todos os lados. Mesma medida que eu tenho aqui a mesma medida, ângulo de 90 graus, tá? Aí eu venho aqui, tiro a minha peça, né? Cuidado, desligo a minha serra, stop geral e acabei o processo de corte transversal.